Neste vídeo, nós vamos falar sobre o medo. Como se libertar do medo? E o que acontece conosco quando estamos diante do medo? Mas antes disso, quero me apresentar. Eu me chamo Osmarina Viel, eu sou psicóloga clínica há mais de 30 anos. Já ajudei mais de 15 mil pessoas a transformar as suas vidas. Além de atuar como psicóloga clínica, eu sou a fundadora e a CEO do Cowork Saúde Integrada, um espaço totalmente diferenciado para profissionais da área de saúde. E também trabalho como mentora alquímica, ou seja, ajudo as pessoas a realmente transformar as suas vidas de forma genuína, porque eu me considero uma alquimista e logo posso transferir isso também para as pessoas que têm interesse. O que é ser uma pessoa alquimista? É aquela que compreende que todos os elementos estão dentro de si, trabalha-se com os 5 elementos e através desses 5 elementos, dessas 5 linguagens, a pessoa consegue transcender essa consciência mais ou menos e se torna um ser supra-humano. O que é um ser supra-humano? Aquele ser que realmente tem uma consciência mais expandida. Se você gosta desse assunto, sabe de pessoas que também gostam desse tipo de tema e que que esse vídeo possa ajudar outros indivíduos, eu sugiro que você encaminhe esse conteúdo, porque esse é o meu propósito. Através desse conteúdo gratuito, levar até você ferramentas para que você use aí no seu dia a dia, sem ter a necessidade de uma ajuda profissional. E que só vai realmente buscar a ajuda de um profissional da área de psicologia depois que já fez todo o esforço, colocou tudo em prática e mesmo assim ainda tem alguma coisa travando. Então essa hora é a hora de buscar um profissional. Mas vamos lá então falar sobre o medo, né? O que é este medo? Na verdade, desde que o mundo é mundo, as pessoas são escravizadas por outras por conta do medo, né? Como é que eu faço para escravizar alguém? Basta eu enfraquecê-las, incutindo dentro delas algumas possibilidades de medo. Quais são as piores, né? O medo de passar fome, o medo da morte e o medo da dor. Essas 3 coisas aqui que realmente faz com que as pessoas podem ser aprisionadas umas pelas outras. O medo da dor é porque se você realmente gerar dor numa pessoa, da próxima vez ela não quer passar pela dor novamente, então ela vai fazer de tudo para não passar por aquela dor. O medo da morte, porque a luta toda nossa é para viver, então lutamos diariamente para viver. E a terceira, como eu disse, é o medo o medo de passar fome, porque você sabe que quando você sente fome, você perde totalmente a percepção de qualquer outra coisa. Então, é assim que é o discurso. Se você olhar aí nas mídias sociais, você vai identificar esses 3 contextos facilmente dentro da manipulação humana. Mas e aí, né? Como que eu, como indivíduo, consigo então me safar disso tudo? Vou falar um pouquinho para você o que acontece na parte fisiológica, para depois você compreender o que acontece. Desde a nossa existência, nós estamos desenvolvendo determinadas características e glândulas dentro de nós, né? E hoje eu quero falar dessa principal, que chama amígdala. É uma glândulazinha pequenininha que fica bem no meio do cérebro, que chama amígdala. Essa glândula é como se fosse a nossa anteninha que fica... Os insetos não têm umas anteninhas que ficam o tempo inteiro movimentando e eles ficam percebendo se é uma situação de perigo ou não? A amígdala é como se fosse essa antena. Ela fica dizendo pra gente, ó, você está em situação de perigo, ó, você não está. Como a raça humana já desenvolveu outros mecanismos, o que acontece? Tem momento que realmente é uma situação de perigo e tem momento que é o nosso mental que criou uma tela dizendo que ali tem o perigo. Então, se tem um cachorro e eu tenho medo de cachorro, automaticamente todo o meu corpo vai reagir para que eu corra daquele cachorro, não é isso?
Mas se eu tiver um medo de cachorro, onde não existe o cachorro ali, e eu lembro do cachorro, só de lembrar dele, automaticamente meu corpo já começa a ter todas as reações para que eu fuja. Essa é a linguagem toda associada ao estresse. Por isso que nós adoecemos, porque se eu libero esse monte de hormônios e enzimas do meu corpo no momento que eu não preciso, o meu corpo vai ficando totalmente intoxicado. Quero ainda fazer um parênteses aqui. Você sabia que quando você está numa luta, o corpo libera açúcar no seu sangue para que, se você fizer um corte no teu corpo, o sangue vai coagular mais rápido, não é isso? E aí você não morre de hemorragia. Quando nós temos a amígdala atuando a partir de uma fantasia, o que acontece? Ó, você está em perigo. A amígdala fala para todas as outras glândulas: faça tudo o que tem que fazer porque essa pessoa está em perigo. Aí ele começa o quê? Liberar açúcar para coagular o sangue. Só que você não está em perigo. E aí você começa a desenvolver excesso de açúcar no teu sangue e é um dos motivos que leva você a ter problemas de ordem cardíaca e diabetes. Então, olha só que interessante que é essa máquina humana, né? E olha que incrível, uma grande parte das disfunções, das doenças físicas, mentais e emocionais são desenvolvidas a partir desta memória do medo. Porque a vida toda a raça humana, por prever a sobrevivência, essa amígdala então, eu acho que eu não usei o termo correto aqui, mas é assim, a amígdala trabalha para evitar que você corra riscos de vida. Então, se você está diante realmente de uma situação de perigo, ela vai acionar para que você corra ou que você enfrente aquela situação. Agora, e quando é só na fantasia? Por isso que, pelo menos no método que eu uso, o método supra-humano, eu gosto muito de usar as telas mentais para que a pessoa se alimente de telas mentais saudáveis e não telas mentais doentes. O que a mídia, de um modo geral, faz? O tempo inteiro ela fica te estimulando para que você crie telas mentais ruins, né? Que gera perigo para você ficar em tempo inteiro em alerta. Então, está tendo uma guerra lá no outro lado do mundo, né? Eu trago isso para minha casa e eu não ouço só uma vez para eu ficar informada sobre isso. Eu ouço N vezes. O que vai acontecer? Automaticamente eu começo a criar telas de perigo, porque aquela guerra pode interferir aqui, não é isso? Vai passar fome, vai faltar isso, vai faltar aquilo, aquele outro. Daqui a pouco eu estou totalmente envolvida num assunto que não era para ser dessa forma. E aí eu começo a desenvolver as doenças. Qual é o hormônio mais perigoso, né, entre tantos outros que são liberados diante dessa situação? Adrenalina, noradrenalina e o cortisol. O cortisol é o pior de todos, porque o que acontece? Quando começa a liberar, ele é como se fosse um veneno para o corpo. E o que acontece então com as suas percepções a partir daí, né? Seja percepção mental ou emocional. Eu começo a ter uma certa lentidão de percepção sobre as coisas. Então fica mais fácil quando alguém vier e falar alguma coisa para mim, eu acolher aquilo que está falando do que eu desenvolver o meu raciocínio crítico. Por quê? Há uma lentidão no meu raciocínio a partir do momento que eu estou intoxicada de adrenalina, noradrenalina e cortisol. Tudo vai ficando lento. A percepção sobre as coisas, pode ver, você está diante de um medo, o que acontece? Fala assim, fiquei paralisado diante do medo, né? Então eu não tenho reação sobre aquilo. É porque aquele momento intoxicou totalmente, eu não consigo raciocinar. Então olha o cuidado que você precisa ter. Agora eu pergunto aí sobre os seus medos, né? Esses medos que você vive, quantos deles são definitivamente reais? Eu vou dizer para você que a porcentagem é muito baixa mesmo. Aí você fala assim, como? Se você vai ser na rua ali, você pode ser assaltada. Como é que você está dizendo que o medo não é uma coisa não real? Aí eu pergunto, quantos por cento ao longo de um ano acontece um assalto na minha rua? Né? Ou ao longo de 5 anos, 10 anos. Quantos por cento de assalto eu já tive na minha vida? Aí eu vou dizer, a minha, por exemplo, eu nunca passei por uma situação assim. Por que eu nunca passei? Porque eu sempre acreditei que se eu manter o meu campo vibracional elevado,
com pensamentos e telas mentais boas, eu não vou entrar na frequência desses seres que estão aí. Porque tudo é frequencial, né? Então, se eu estou na frequência do medo, eu vou automaticamente trazer também aquelas pessoas que promovem medo na minha vida. Se eu mudo a minha forma de pensar, eu saio daquela frequência. Então, eu tenho como crença para mim, né? Espero que você possa usar isso como para você também. Que quando eu estou numa outra frequência, e se tem um assaltante ou pessoas com má intenção aqui, o que acontece? Ela não me vê, é como se eu ficasse invisível. Por quê? Eu não estou na frequência dela. Então, vamos imaginar que eu estou andando na rua e não estou pensando nisso. Estou pensando em algo muito bom, né? Conectada com a fonte, em estado de oração e tal. E aí tem uma outra pessoa também na rua, pensando em todas essas coisas que as mídias colocam aí, o medo, ela está nessa frequência onde os hormônios estão ali atuando de forma tóxica. O que vai acontecer? Quem é que vai ter a maior chance de se safar de um assalto, por exemplo? Aí você começa então a questionar e ver se vale ou não vale a pena buscar esse tipo de entendimento. Então, onde houver medo dentro de você, agora eu vou pedir para que você pegue aí um caderno e anote, né? Do que você tem medo? Então, aí você vai colocar todos os teus medos. Depois, na lateral, você vai escrever assim, quais desses medos eles são reais na minha vida? Na do outro eu não sei, mas na minha vida, como eu disse, eu posso pautar pela porcentagem da minha vida. Então, eu nunca fui assaltada, nunca fui abordada nisso. E olha, eu sempre trabalhei numa rua, que inclusive essa rua onde está aqui o cowork, ela não é uma rua tranquila, né? Tem muitas histórias de assalto. A vida inteira eu trabalhei, quer dizer, a vida inteira não, estou exagerando, né? Desde 2000 eu trabalho aqui, ou seja, são 20 anos. Saio entre 22 e 23 horas daqui. E graças a Deus, né, e graças a esse entendimento, nunca passei por um infortúnio desse. E espero continuar dessa forma. Então, é uma sugestão que eu estou te dando para que você avalie esse momento em que você se encontra. Então, vamos lá de novo? Anote no caderno todos os medos que você tem, depois no outro você vê qual deles realmente faz parte da sua realidade. Você vai ver que a porcentagem é muito pequena mesmo, né? E a grande parte dos medos que ainda existe dentro de nós, eles estão muito mais na fantasia, que é na forma em que eu acredito, que é o sistema de crença que é estabelecido dentro de mim, do que ele realmente existe. Eu estou prestes a passar por um procedimento cirúrgico, mas é estético, não é nada sério, né? E aí a pessoa veio outro dia e me perguntou assim, você não tá com medo, Marina? Eu falei assim, como é que eu posso ter medo de uma coisa que eu nunca passei? Porque eu nunca passei por nenhum processo cirúrgico. Então, ou seja, não tenho a mínima ideia do que é isso. Então, não existe o registro do medo, né? Se depois que eu passar por isso for uma coisa desagradável, eu vou ter essa memória. Por que eu estou usando esse exemplo? Para dizer para você assim, olha, se existe um medo aí dentro de você, é porque em algum momento você vivenciou este medo. Se não foi você, foram os teus antepassados. Então já existe o registro de medo dentro de você. E se não conseguir se libertar dele por si só, aí que é a hora que a psicoterapia entra. Porque dentro dos estados alterados, que a gente chama, que são as técnicas de hipnose, análise de sonhos e várias outras ferramentas que um profissional da área de psicologia às vezes tem, né? É a minha especialidade, não de todos. O que vai acontecer? Vai ajudar você a identificar se esse teu medo está no teu inconsciente, que você traz da tua história familiar, ou se são crenças que também, porque é um fato, por exemplo, eu sou de origem italiana, meus familiares passaram pela história de guerra, né? Então, automaticamente, se eu não tivesse feito um trabalho de autoconhecimento e acessado esses conteúdos de miséria que passaram fome e tudo mais, provavelmente até hoje isso estaria recuando dentro de mim. Quando eu fui lá e curei tudo isso, eu fiz as pazes com isso, porque aquele momento da guerra, onde os meus antepassados viveram, não tem a ver comigo, porque agora eu vivo na abundância, né? Estamos no Brasil, eu vivo na capital, né, que é São Paulo. Então, assim, não confere mais essa memória dentro de mim. Então, automaticamente, se eu cuido disso,
eu trago a honra dos meus antepassados agora, mas não o medo deles. Vocês conseguem compreender a importância do autoconhecimento para que não vivemos emoções dentro de nós que não tem a ver conosco? Neste vídeo eu estou falando sobre o medo, mas poderia ser infinitas outras emoções que você pode estar cultivando aí dentro de você de forma inconsciente e que a tua vida está totalmente enroscada e você não consegue sair porque acha que aquilo faz parte do seu tradicional, e não é, né? Porque qual é o esperado de uma raça humana, né? Qual é o esperado de um ser humano? Um ser humano saudável. E para que esse ser humano esteja saudável, ele tem que estar saudável no espiritual dele, ou seja, esse espiritual é esse sentido de alma, né? Cada alma tem um dom, tem um porquê de estar aqui. Depois, ele tem que estar saudável na forma de pensar, que são essas telas mentais, como eu acabei de dar exemplo para vocês quando eu falo da frequência. Como eu encontro sentido nas coisas através das minhas emoções, né? Então, eu tô com raiva. Bom, eu tô com raiva por quê? Se não tem motivo nenhum para eu estar com raiva, por que eu estou com raiva? O que significa isso? Será que eu entrei em alguma frequência onde tem a raiva? Será que eu estou com raiva porque eu não estou aceitando determinadas coisas? Porque a raiva é como se fosse aquela luzinha vermelha no painel do carro acendendo e dizer, ó, tem alguma coisa errada, né? O medo também é isso. Então, todas as emoções que geram desconfortos dentro de nós, ela está dizendo ali para a gente checar, né? Fazer um diagnóstico para conseguir identificar a origem daquilo e sanar. Né? Se eu estou feliz, por que eu estou feliz? Ah, eu estou feliz porque aconteceu tal coisa, então ok, eu encontrei. Quando são emoções boas, é mais fácil a gente achar um endereço. As emoções ruins são mais difíceis, que supostamente é ruim, são mais difíceis da gente encontrar o endereço porque a gente nega. E agora com essa coisa de, vamos pensar positivo, o que acontece? Eu boto um sorriso no meu rosto aqui e fico, sabe, as que tá engessada? Ai, gente, eu penso positivo. Ai, não fala assim, você tá pensando negativo. Gente, não é deste lugar. Ser positivo, né? Ser positivo é ter ações positivas diante das coisas, mas não tem nada a ver com o outro, tem a ver comigo. Eu preciso estar confortável diante daquela situação. E aí sim eu estou feliz. E estar feliz não é com o sorriso daqui e aqui. Se fosse assim, gente, eu estava danada. Porque eu tenho uma característica de ser mais focada. Eu estou sempre focada fazendo as minhas coisas. Quem olha acha que eu sou extremamente séria, né? Sisuda. Mas só percebe que não quando vem conversar comigo. Porque aí muda totalmente. Porque aí eu já saí do foco. Aí eu tô focada naquela pessoa e tô conversando com ela. Fora isso, eu não vou sair por aí, dá licença, né? Que outro dia uma pessoa falou assim, eu sou muito de abraçar, né, as pessoas, de dar beijo. E eu tenho um negócio. Você acha que é legal eu receber os clientes assim? Claro que não, gente! E eu lá quero, se eu quero ir lá tomar um café, num café, por exemplo, e alguém vem e fala assim, como vai você? Seja bem-vinda. Não! Então, veja, esse lugar do positivo, esse lugar dessa alegria fora do lugar não é bem-vindo. Porque, como eu disse, não tem nada a ver com o outro, tem a ver comigo. Então, o medo, eu fui mostrando outros pontos aí para a gente voltar neste lugar. O medo é a mesma coisa, eu preciso identificar, porque se eu não identificar ele, eu vou me sentir o tempo inteiro assim, sabe? E às vezes, dá até pra você ver, olhando nas pessoas, né, quando elas vivem no medo, elas nem precisam dizer, porque ela é toda travadinha, toda fechadinha, assim, anda tudo assim, ó, parece um robozinho, né? E cá entre nós hoje tem mais robô andando do que gente, porque tá todo mundo com esse medo fora do lugar. O que é seu de verdade? E o que não for, gente, se quiser, eu vou deixar uma dica aqui, anota todas essas coisas. Depois que você anotar, acende uma vela. Eu costumo deixar uma vela ali sempre acesa, ó, né? Você pode, né? Não precisa necessariamente deixar uma vela. Eu gosto de deixar porque o elemento fogo, ele nos mantém sempre muito vivos,
né? Por isso que é bom também a gente identificar esses elementos dentro de nós. Não vou falar sobre isso porque este vídeo não tem esse aspecto, né? Mas se você tiver Barucuxô, acende uma vela, que hoje é um dia que está mais frio, então a vela ela mantém, assim como as cores, né? Vivas também mantém esse lugar onde a nossa alma está sempre acesa. Se você tiver aceso demais, eu sugiro que faça o inverso, né? Deixa as coisas mais brandas. Mas aí é só uma dica que eu estou te dando. Agora, com relação ao fogo, para você queimar esses medos, você pega todos esses medos, anota e depois, num lugar seguro, de preferência onde tem uma pedra, alguma coisa assim, queime tudo isso. E cada um você repete e fala assim, eu destruo isso aqui e agora. Cada um deles. Medo de ser assaltada, eu destruo aqui e agora, e bota fogo. Medo de perder a pessoa que eu amo, eu destruo aqui e agora. Medo de perder o emprego, medo de passar fome, medo de ficar doente. Cada um deles você vai fazer isso. Cada um. E se algum ainda continuar dentro de você, você faz isso mais vezes. E se for o caso, faça na lua minguante, que é a ideia de realmente minguar aquilo. Não quero mais para mim, né? E às vezes a natureza estão aí para nos dar esse conforto e nos ajudar. Então este é o propósito desse vídeo, ajudar você a se libertar dos medos. E como eu disse no começo, vou dizer agora no final, se você entender que te ajuda, compartilhe, né, outras pessoas também que podem ser ajudadas por ele, porque este é o meu propósito através dessas mídias sociais, levar todo o meu conhecimento como psicóloga e com experiência de vida, uma vez que eu já aprendi tanta coisa, né, já passei da metade da vida aí, tenho muita coisa para contribuir para que você realmente se liberte. E se mesmo assim você continuar neste medo, sugiro que procure um profissional para te auxiliar, para você se libertar disso. Você não tem ideia do quanto a vida fica gostosa quando a gente tira essas emoções desconfortáveis da nossa vida. Eu falo que as emoções fora do lugar é como se fosse um monte de grão de areia no sapato e que dá desconforto, não é isso? E não temos que conviver com isso, porque isso não faz parte da nossa vida. Ser um ser saudável é aquele ser, como eu disse, onde tudo está em paz. A mente está em paz, as emoções estão em paz, o mundo da matéria tudo está organizado, a nossa vida financeira está organizada. Se alguma dessas coisas estiverem fora do lugar, é certo que você está adoecido ou adoecida. E aí impede que você realmente faça essa conexão com a sua essência e fala, nossa, que delícia, eu estou exatamente aonde eu deveria estar. É aceitar este momento, mas não é aceitar porque eu estou negando, é realmente reconhecer que isso sim é ser um ser humano inteiro. Então isso era o que eu tinha para compartilhar com você sobre o medo. Espero ter te ajudado e que você tenha uma vida cheia de boas surpresas ao longo da sua caminhada. Um beijo no seu coração e na sua alma e que a sua mestria seja sempre a sua lucidez. Vá de encontro a ela.